A paz de Cristo e o amor de Maria. Seja muito bem-vindo, querido fiel ouvinte, a essa edição especial do Gotas de Fidelidade Podcast, onde hoje celebramos não apenas o início de uma nova temporada, mas também a jornada que nos trouxe até aqui. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade, anfitrião nessa viagem de fé e inspiração que embarcaremos hoje. Olhando para trás, nós podemos ver as pegadas deixadas pelos santos ao longo dos séculos. Homens, mulheres, que, como nós, enfrentaram também desafios, tiveram dúvidas, tribulações. Mas em meio às suas jornadas, eles encontraram uma fonte inesgotável de força e esperança na fidelidade a Deus. E nos ensinamentos dos santos padres, nas experiências dos mártires, nos relatos dos nossos santos, os mais próximos, contemporâneos da nossa época, encontramos preciosas lições sobre a relevância da fidelidade. É essa palavra que nós vamos destacar no dia de hoje. E é por meio de todas essas histórias que nós vamos compreendendo a verdadeira fidelidade, que ela não se resume a uma mera palavra, mas sim a um compromisso profundo com os ensinamentos de Cristo. Então, o título desse nosso episódio, A Jornada de Fidelidade, Celebrando Conexões, é muito mais do que uma celebração. É um momento de reflexão sobre essa extraordinária jornada percorrida por você, nosso ouvinte, e cada convidado ao longo de 3 temporadas que já se passaram. Foram 3 anos juntos com você, uma jornada marcada por laços autênticos e amizades que perduram até hoje. Essa jornada ela teve início com um início bem simples. Lá em abril de 2021, nós demos o nosso primeiro play. Porém, rapidamente, logo nos primeiros 3, 4 episódios, já se transformou em algo muito significativo para cada participante. À medida que cada episódio ia sendo transmitido ao vivo, trazendo aos nossos ouvintes para mergulhar mesmo em cada relato que é envolvente, nos debates que ocorriam, nas conversas que são muito inspiradoras. E ao longo de cada ponto desse trajeto, encontramos indivíduos, pessoas, almas que compartilharam com a gente seus interesses, seus valores, as suas paixões na sua caminhada evangélica e no seu crescimento espiritual. Essas conexões que foram cultivadas ao longo dessa jornada não são meramente superficiais. São inspirações para nos guiarmos com confiança nos desígnios de Deus. São conexões que ultrapassam as fronteiras geográficas, unindo a gente, pequenas pessoas de lugares diferentes. Nós estamos aqui em Brasília, mas já tivemos tantas e tantas conexões com São Paulo, com Bahia, com outros estados, e graças a Deus alcançamos o mundo inteiro. Não temos um limite, nem de origem, nem de local, nem da vivência. Tudo isso nos faz uma comunidade fundamentada na fé e no amor. E como vemos lá no Catecismo da Igreja Católica, é sempre importante trazer a doutrina da nossa fé, nós encontramos lá o significado de fidelidade, que é um dos frutos do Espírito Santo. É uma virtude que nos leva a cumprir as nossas promessas, a permanecer firmes em nossa devoção a Deus e a viver em conformidade com a sua vontade. E é precisamente essa fidelidade que tem sido o fio condutor deste nosso podcast. Desde o início, mesmo modesto, há 3 anos atrás, até agora, ele tem sido esse farol de luz, guiando-nos para uma busca pela verdade e
inspirando-se a compartilhar as nossas próprias histórias de fé. Não é só o convidado que ganha, é os apresentadores, é as pessoas que estão participando, são todos aqueles que aqui nos comentários, né? Coloca aqui nos comentários também suas perguntas, suas dúvidas, sua participação. Tudo isso faz e acontece para que se crie essa jornada de fidelidade. E assim, vamos encontrando cada vez mais conexões que transcendem as barreiras do tempo e do espaço. Conexões que vão nos lembrar que não estamos sozinhos em busca pela verdade e pela santidade. E essa comunhão de corações e mentes é o que torna essa jornada verdadeiramente especial. Portanto, esse episódio é muito especial. Eu convido a você a se unir a nós nessa celebração dessas tantas e tantas conexões, especialmente com você. Vamos explorar profundamente as histórias de fé e inspiração que nos conduziram até esse momento. Temos a oportunidade preciosa de recordar os rostos, as vozes que tocaram os nossos corações, nos incentivar a perseverar mesmo nos momentos mais desafiadores. Quantas histórias nós temos aqui? E todos os episódios, eles estão aqui disponíveis, online, aqui no YouTube, lá nas plataformas de áudio, prontos para que você possa revisitá-los a qualquer momento. E acima de tudo, né, vamos renovar esse nosso compromisso de sermos fiéis seguidores de Cristo, irradiando sua luz e o amor para o mundo ao nosso redor. Então, prepare o seu coração, a sua mente, querido fiel ouvinte, pois estamos prestes a embarcar nessa jornada de fidelidade como nenhuma outra. Essa é a 4ª temporada do Gotas de Fidelidade Podcast. Uma jornada repleta de conexões autênticas, inspiração divina e, acima de tudo, a presença constante de Deus em nossas vidas. Este é o Gotas de Fidelidade Podcast, episódio 141, abrindo a 4ª temporada. Que Deus nos guie nessa jornada e nos abençoe sempre com a sua graça abundante. Estamos prontos? Então vamos começar? E nada melhor do que chamar os nossos apresentadores de hoje que vão conversar conosco. Boa noite, Ana. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? E aí, Diguinho? Boa noite. Boa noite, Abílio, beleza? E aí, Tudo Ana? excelente, graças a Deus. Preparado para essa nova caminhada que nós estamos iniciando no dia de hoje, nesse mês de abril, mês que é sempre celebrativo para o podcast, mas também para a comunidade, né? Afinal de contas, fidelidade é o que sustenta toda essa obra. Verdade. Então eu vou deixar vocês aqui. Prazer, vamos nessa. Que bom. Eu vou deixar vocês aqui à vontade. Qualquer coisa eu estou aqui nos bastidores. Qualquer coisa, só dá o grito que a gente aparece. Até logo. Valeu. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Acredito que vários já te conhecem aqui, né? Assim como eu disse agora para o Abílio, é um prazer, né, iniciar essa nova temporada, né? E eu queria que você começasse se apresentando, né? Falando aí para a gente da sua experiência na comunidade, primeiramente, e depois a gente fala sobre o podcast. Tá bom. Boa noite, meu nome é Ana Sabrina, tenho 30 anos, sou membro e discípula da comunidade. Eu estou na comunidade há mais ou menos 7 anos, vou fazer 7 anos, acredito, sou de conta. Sou casada também com um membro, né, da comunidade, que é o Rafael Prata. É isso. Bom demais. E vamos lá, fala um pouquinho para nós da sua experiência comunitária, né?
na comunidade Fidelidade da Cruz, e também um pouco isso relacionado ao tema principal de hoje, né, que é o nosso podcast, né? Como você liga isso daí, né? A nossa comunidade, essa experiência comunitária, mais o podcast. Bom, de acordo com o que a Bíblia foi falando, né, sobre essa questão da fidelidade, de permanecer, foi muito ligando também ao que o podcast é, né? Porque mesmo em meio a tudo que possa vir a acontecer, ele está ali e permanece fiel, né? Todas as segundas-feiras, tendo podcast. E minha experiência com a comunidade Fidelidade da Cruz não é diferente, né? Muito parecida, porque mesmo em meio a tantas coisas que acontecem, né, em meio às contrariedades da vida, enfim, é o que eu tento permanecer fiel, né, até o fim. E é sempre nas minhas orações também que eu peço a Deus, mesmo em meio às dúvidas, que eu permaneça, né, porque primeiramente Ele que me chamou e Ele sabe como dar sentido, né, a toda a minha vida, Ele que sabe como que eu vou caminhar, Ele que vai discernir tudo que eu vou viver na comunidade, então eu sempre recorro a ele para que ele me ajude a permanecer ao chamado que ele fez para mim, né, desde quando eu entrei na comunidade. A minha experiência na vida comunitária está sendo uma experiência de amadurecimento da minha fé, né, eu posso dizer que antes de entrar na comunidade eu era bem superficial e imatura, né, na minha fé, porque eu não tinha tanto conhecimento mesmo, né, então eu posso dizer que o meu crescimento se deu dentro da comunidade Fidelidade da Cruz. Antes participava das Santas Missas, eu era do caminho neocatecumenal, porém minha vivência era bem superficial, né? Então, na comunidade, eu comecei a ter esse conhecimento melhor com relação às formações que o nosso fundador dava, sobre a vida dos santos, que eu não sabia, né? Até então, sobre a vida deles, então aprendi muito na comunidade, sobre a questão da liturgia diária, de ter mais contato com a palavra de Deus, né, no meu dia a dia. Foi graças também à comunidade, essa vivência comunitária, né, que tem me ajudado. A comunidade tem me ajudado também a partilhar, a falar sobre minhas dificuldades, né, principalmente a ser mais sociável, a saber que eu tenho irmãos, saber que eu posso contar, principalmente com meus irmãos, que eu posso ali pedir oração e sei que irão rezar, né? Então, a minha vivência comunitária tem sido uma vivência, assim, inexplicável, na verdade, né? Tem sido muito boa, assim, para mim e eu enxergo isso em mim, esse crescimento em mim, esse amadurecimento da minha fé, e é isso. Maravilha. Também quero falar aqui um pouquinho, né, dessa experiência comunitária, né, não, ainda sou caçula, sou novinho, né, em comparação a você, mas é importante, né, o quanto a comunidade muda, né, o nosso caminhar, né. Como você disse aí, você foi do caminho, eu também já fui, eu já segui outros grupos também, mas eu nunca tive aquele desejo de obediência, né? Como você disse, a formação nos ajuda muito com isso, né? De assim, é ou não é, seguir ou não seguir, né? E a comunidade me trouxe muito isso, de não brincar, né? De caminhar, né? E Sim, aí essa convivência, essa fraternidade, né, com os irmãos, também é muito importante. Eu acho muito especial porque é onde você tira forças, né, para continuar, porque dificuldade todo mundo tem. É tão bom quando você sabe que pode contar com os irmãos, né? Pedir oração, às vezes você passa por dificuldade, estão ali dando apoio. E a comunidade me trouxe isso, né? De caminhar e saber que tem pessoas que buscam, né? Eu que vim de um mundo totalmente o contrário, né? O contrário do céu, né? E a gente tá ali junto, reunido, ver que todos buscam o céu é maravilhoso. com certeza. E trazendo um pouquinho do assunto, Ana, que é o podcast, né? Eu já entrei na comunidade, né? E já existiu o podcast, né? Eu acho assim maravilhoso porque são temas que abordam o nosso dia a dia, né? E tenta
e tenta ligar assim, um pouco da nossa vivência diária, do que o mundo vem oferecendo, e a gente vai ligando isso com a nossa caminhada também, né? Para a gente conseguir, né, o caminhar sendo santo, buscando a santidade, né, dentro do seu dia a dia, da sua profissão, do seu relacionamento, das suas tarefas. E como eu disse, isso para mim, né, eu já entrei na comunidade e já tinha o podcast. Você disse que já tem aí 7 anos, né? Então, quando você começou, ainda não existia, né? Não tinha o podcast. Fala um pouquinho para nós aí, né, dessa experiência do podcast agora, o que você acha dos temas, né? E também, né, essa diferença aí, quando não tinha, agora que tem, né? O que somou para nós. Uhum. Eu acho que o podcast ele vem muito para somar, principalmente com essa questão, né? Eu acredito que começou essa onda também de podcast logo da pandemia, né? Depois, eu acho que a comunidade ter Sim. feito isso, eu acredito que sim, não lembro. Mas eu acredito que foi algo muito bom, porque eu acho que ele está aqui para alcançar diversas pessoas em diversas situações, né? Como já me alcançou também, porque já tive a oportunidade de poder assistir em outras não, né? Mas a oportunidade que eu tive de assistir algumas entrevistas me fizeram ter outro pensamento, principalmente com relação à minha fé. Então, me alimentou mais a minha alma, né? Alimentou Uhum. mais o meu ser, a Sabrina. Então, eu tenho visto que o podcast, além de ajudar outras pessoas ali, principalmente quando falava sobre o celibato, que já teve isso, né? Sobre falar sobre celibato, de Uhum. pessoas que já foram fundadores de comunidade. Teve o último podcast que eu vi, eu acredito que foi do Raí, eu não lembro o nome dele, mas que a vivência, a partilha dele mexeu muito com a minha vocação, sabe? Mas a minha vocação de dar mais o sim a Deus, sabe? A cada dia. E eu amei, assim, assistir do começo ao fim, e amei cada partilha, cada palavra, assim, que ele disse. É como se eu trazesse para mim, sabe? E é isso. Maravilha, né? E, e na questão, Ana, você que tem a sua vocação, né? Matrimonial, né? Você consegue partilhar com a gente um pouquinho como é que é você na sua vocação, né? O que que o podcast traz para você, se já teve alguma ajuda, né? E também na comunidade. Se o podcast me ajuda na comunidade, não entendi. Vamos lá. Porque assim, a gente busca a nossa vocação, né? Então, assim, a gente dentro da comunidade, cada um com a sua vocação. Você já está na sua, né? E dentro da sua vocação, se já teve algo que o podcast, né, trouxe para você como ajuda, e também a comunidade, né? Como é a sua vocação e na sua vida comunitária. Sim, já me ajudou. Foi um exemplo, né? Que eu dei da questão do podcast, o qual eu vi, né? Do Raí, que me ajudou muito. E entre outros também. Na vivência comunitária, com relação ao meu matrimônio, né? Tem uma frase que a Mônica sempre falava, e eu peguei para mim, né? Que dentro da comunidade, por mais que nós sejamos casados, nós somos irmãos lá dentro, né? E aqui fora, nós somos casados, né? Então, tem muitas coisas lá dentro que eu vou ter que agir mais como irmão com o Rafael. Eu não posso, por exemplo, se eu ver ele conversando com minhas irmãs de comunidade ou com meus irmãos, eu não vou ficar o tempo todo, né? Sendo a esposa chata e interrompendo, né? O momento dele. E acho que a comunidade vem me ajudando muito nisso, me ajuda muito nisso, né? No começo, acho que tem sempre suas dificuldades, às vezes, de conciliar ali algumas pessoas, né? Pessoas que têm essa dificuldade, eu tive. Foi trabalhado na direção espiritual, principalmente, né? Com relação ao meu relacionamento com ele, de uma vivência melhor dentro da comunidade. E hoje eu posso dizer que estamos bem, né? Vivendo bem, assim, nossa vida comunitária. Eu acredito que muitas das vezes a gente tenta partilhar também um com o outro as nossas dificuldades aqui em casa.
Muitas das vezes também eu recorro ao Rafael nas minhas dúvidas, né? Principalmente com relação, às vezes, sei lá, minha vocação, e ele tem me ajudado também, então, às vezes, ter um irmão de comunidade dentro de casa é também um socorro, assim, porque muitas vezes ele, querendo ou não, eu tenho que mostrar ali também para o meu irmão, né, o como que eu estou vivendo. Eu lembro de uma frase que o Tainan falou num retiro, eu não lembro direito, né? Mas ele falou que a gente também tem que ser socorro dentro de Deus, principalmente dentro de casa, se eu vivo ali, se eu sou casada, né? E vivo com meu irmão dentro de casa. Eu também tenho que mostrar para ele que ele tem que andar no caminho certo, né? De Deus. Se ele tá errando, eu também tenho que mostrar para ele. E voltar ele também para Deus, né? Se ele estiver ali andando ali pro lado Sim, meu. E ser de comunidade e viver com meu esposo dentro de casa traz também essa vigilância, mas não a vigilância assim, de eu tenho que mostrar para o meu esposo que eu estou fazendo isso, sabe? Mas da gente também se unir, né, como casal e tentar buscar o melhor, né? Buscar ter uma santidade verdadeira e autêntica, né? Um com o outro, mesmo diante dos erros. Então a gente sempre está se ajudando. Quando eu olho e falo, ó, bem, melhor assim, ele também sempre conversa comigo, né? Sempre me impulsiona também muitas vezes, ó, bem, você precisa fazer isso. Então, assim, a minha vivência comunitária no meu matrimônio tem sido assim, né? Uma ajuda um do outro. maravilha. Quanto tempo de matrimônio? 3 anos, vai fazer 4. 4 Três esse anos. ano, em Então, dezembro. quando você entrou, você conheceu o Rafael na comunidade? Não, eu conheci o Rafael na faculdade. Só que o Rafael já conhecia, né, a comunidade, ele já tinha a direção, se eu não me engano, com o Tainan, e um dia ele já participava das adorações, né, nas sextas-feiras, lá na QNL, e a gente começou a namorar na faculdade e ele me levou para conhecer a adoração. Foi lá que eu tive o primeiro contato com a comunidade, foi na adoração de sexta-feira. Aí a gente se conheceu na Legal. faculdade. Mas aí, Só que aí, quando a gente resolveu casar, mas quando entraram juntos? já estávamos juntos. Namorávamos, tivemos todo o nosso discernimento, né? Principalmente vocacional também, se seria matrimônio ou não, na comunidade, através da direção espiritual. Então, nosso crescimento ali, desde o namoro até o matrimônio, está sendo na comunidade. Bom demais. Fala um pouquinho para nós desse processo, né, como foi, né, esse namoro dentro da comunidade, né, o recebimento de formações, né, para um namoro, para alcançar a vocação, né, e hoje como mãe, né, como Uhum. foi esse processo, essa mudança, né? Porque com certeza aquela Ana que quando conheceu a faculdade, ó, quando conheceu a comunidade, era uma, né? Hoje eu, Sim. mesmo conhecendo pouco, eu falo aqui com certeza que mudou bastante, né? E aí fala um pouquinho para nós desse processo aí, como é que foi. Bom, desde o início a gente teve esse acompanhamento, né? Como eu disse, na comunidade, desde o namoro até agora no matrimônio. Então, desde o início, a gente teve acompanhamento com o Tainan, que é o fundador. Na época, eu acredito que ele era o único diretor espiritual, né? Então, a gente teve esse acompanhamento com ele e discernimento também, porque na época teve uma vez também que eu estava em dúvida, né? Se minha vocação era o matrimônio, porque eu também queria ser freira. Uma vez eu cheguei para Tainan e falei, Olha, acho que eu devo ser freira. Ele falou, freira? De jeito nenhum. Não tem vocação para ser freira, não. E dentro de mim eu tinha uma convicção, assim, que eu poderia ser, né? Dentro do meu coração. E aí a gente viu, né? Ver como que é importante, né? Você ter um direcionamento, alguém que te acompanhe, alguém que te oriente, porque se a gente for deixar agir muitas vezes a par das nossas emoções, do que a gente acha, muitas das coisas não são para ser, nem não são de Deus ali. E o Rafael também tinha, né, essa vontade de ser padre. Eu não lembro se ele chegou a entrar no seminário, eu acho que ele teve uma pequena experiência, mas ele não chegou a ficar.
E era algo também que eu acredito que ele tratava na direção espiritual, né? Então, o nosso namoro se deu ali através de exercícios espirituais que eram passados, né, para nós, sobre a questão de nos conhecer um ao outro. Acho que o que mais eu gostei, assim, e que fez diferença no nosso relacionamento, para a gente também tentarmos ser abertos um ao outro, né, e não ter medo de falar as nossas feridas, não ter medo de se abrir um para o outro, foi quando o diretor espiritual passou para a gente um exercício em que eu deveria contar todas as minhas feridas e dores de tudo, né, da minha vida para ele, escrever num papel, e ele também escrever e entregar para mim, nós iríamos ler, né, um para o outro. E acho que para mim, assim, um dos exercícios mais, assim, profundos, né, que nos ajudou a nos abrir sem medo, de verdade, foi esse. E é o que nos ajudou, né, hoje, a sermos mais abertos um com o outro, a não ter medo de falar o que o outro está sentindo, mesmo diante de todas as dificuldades do dia a dia, né, que todo casal tem. E eu posso dizer que a comunidade, a direção espiritual, nos ajudou demais, né, nesse crescimento também como casal. Hoje também eu faço terapia, né, também, que é o que tem me ajudado também a amadurecer também o humano, né, em mim também. Eu tem me ajudado também com isso, juntando as duas coisas, né, o humano e o espiritual. Então, a terapia tem me ajudado a crescer o humano e a comunidade tem me ajudado a crescer, a amadurecer espiritualmente, né? Então, as coisas estão andando juntas hoje na comunidade. E assim, tudo que tem acontecido na minha vida são fontes da comunidade, né? Porque a direção espiritual veio da comunidade, as formações com relação ao meu namoro, esses espirituais, vêm da comunidade. O terapeuta é o fundador da comunidade, né? Então, tudo brotou, tudo está nascendo de lá, né? Então, a comunidade tem sido um grande fruto, assim, na minha vida, sabe? Eu não sei nem explicar, mas é um grande socorro mesmo de Deus a cada dia na minha vida, diante de todas as pessoas, assim, que Deus tem usado para me formar, para me trazer mais para Ele, né? Para buscar ser mais dele. É isso. Show de bola. Bom demais. Eu também tenho essa experiência aí de ter tido o acompanhamento como terapeuta, né, do Tainan, né? Que ele não. Eu lembro que até o Gleison a gente barra um pouco, né? E aí com o Marcelo, né? O Marcelo é que vai cuidar disso aí com você, eu não. Mas é muito bom, assim, como hoje, assim, muito do que eu sou, né, na minha mudança como homem, né, tem muito da terapia, né, com o nosso pai, com o Tainan. E aí a gente trazendo na comunidade novamente, né, Ana? A gente falou muito aqui da sua vocação, né, do matrimônio, mas a mudança da Ana, né, pessoal, né, o que você trouxe aí na terapia, mas na comunidade, né, essa mudança da Ana como mulher, né, pessoal, como mãe, né, também, o que você tem, assim, de marcante a dizer, né, da comunidade na sua vida pessoal, você como mulher, né? Uhum. Eu acredito que a vivência também com meus irmãos, né, de olhar até para o nosso fundador mesmo, os consagrados, né, uma das pessoas que eu busco ter esse olhar, né, para poder também crescer e amadurecer, para ser também uma boa mãe, ser mais centrada e buscar me formar mais, olhando muito para eles, né, principalmente para o nosso fundador, para a seriedade com que ele leva ali a vida para buscar uma santidade, não com brincadeiras, enfim, né? Então, é alguém que eu tento olhar para a Mônica, para o Marcelo, para o Cássio, a fidelidade deles, né? Me ajuda também a permanecer fiel e a buscar também ser fiel e a buscar também amadurecer e a crescer, né? Não tem como você estar numa comunidade e muitas vezes você não buscar, sabe? Não buscar crescer, não buscar ser melhor,
não buscar estar mais íntima de Deus, que eu acho que é o principal, assim, da nossa comunidade, e é o que a gente vem aprendendo muito nas nossas formações, né, que a comunidade vem ajudar, que o podcast também vem, né, trazer isso pra gente, é também estar mais próximo de Deus, né, em diferentes realidades, estar mais próximo dele, ser mais íntimo dele. Então, eu posso dizer que todas essas ferramentas que a comunidade usa hoje, que é o podcast, que é as formações, os cursos, são para me trazer e para trazer a cada um para mais próximo de Deus, né? Porque é trazer a alma para mais próximo dele para buscar estar na eternidade com ele, né? E a comunidade tem sido essa ferramenta para mim, né? Que tenho buscado utilizar, principalmente as formações do nosso fundador, que eu amo. Amo estar lá, amo escutá-lo falar, enfim. Por mais que às vezes eu fique dispersa assim, entendeu, Ana? Mas, assim, é o que eu busco, sabe? Cada palavra, assim, por mais que eu não tenha, às vezes não tenha entendido algo ali, mas eu tento pegar aquela centralidade do que ele quis dizer para mim, trazer para minha alma, sabe? Para o meu coração e tentar fixar aquilo. Para que aquilo me ajude a permanecer fiel a Deus, para ser mais de Deus, né? Enfim, é isso. Então, Ana, é muito bom ouvir isso, é legal. A comunidade, ela tem a formação de mulheres, né? Eu não sei como é que anda aí, né, a programação, mas eu sei que tem, e que você, né, ou coordena, ou ajuda a coordenar, não é isso? Ajudo na coordenação. Então, estamos A formação eu, de Camila, mulheres? Adriana e Mônica, isso, como coordenadoras. Top. Agora me fala aí, como é que é essa experiência, né, de ser formada e depois formar mulheres? Bom, Porque você eu teve, ainda não formo. você teve uma experiência. Uhum. Aham. A gente tem a nossa Você formadora, ainda não forma, só participa da coordenação. isso. Nós temos a formadora da comunidade, né, das mulheres, que é a Mônica, que nos orienta ali, né, na questão mais feminina, de como nós devemos nos portar, espiritualmente também, investimentos e tudo mais. Então, a Mônica ali, ela, digamos que ela está à frente para nos orientar, né, a comunidade. Com isso, foi criado um grupo para um público, né, de mulheres que gostariam também de receber essas formações de forma online ou presencial. Então, a gente começou tendo as formações online, né? Eram feitas também parecida com o podcast, mas eram online. E depois fizemos um momento presencial, que foi até com o nosso fundador, né? Que foi mais relacionado à cura ali, interior da mulher, que foi o momento mais auge, assim, da formação feminina. Foi trabalhar essa cura, né? Do ser feminino. Então, a formação feminina, ela vem para isso, né? Primeiro, para amadurecer a mulher também, né? A ser mais de Deus, a ter um coração mais em Deus, a ter uma fé mais amadurecida também. E também para partilhar diversas vivências, né? De cada mulher, seja do lar, seja a gente chamou já a Ana Gabriela, que é especialista em cores e estilos, né? Então, ela também vem Uhum. nessa realidade também para mostrar para nós mulheres, né, como que a gente deve se vestir melhor, se cuidar melhor, enfim. Então, assim, a formação feminina, ela vem para alcançar diversas realidades de cada mulher, né, na sua vivência. Então, a gente ainda vai voltar com essas formações, possivelmente, né, no próximo mês, ainda vamos ter reunião para decidirmos, né, o que Deus quer que seja feito, principalmente assim, a gente vai pedir, né, em oração para que Deus nos oriente sobre o que Ele deseja, né, que seja feito nessas formações femininas que virão. E é isso. Eu admiro, eu acho muito legal. Falando assim, né, como tendo agora a oportunidade, né? Eu sou muito admirador do dom de ser mãe, né? Para mim é a coisa mais linda que existe nesse mundo.
Eu, como, né, quando eu entrei na comunidade, quando a gente passa por esse processo de mudança, né, nessa caminhada, existem muitas renúncias, né? Sim. E eu imagino que para uma mulher, né, quando ela se torna mãe, também vai existir assim, é muito mais difícil, né? Porque tem renúncias, né? Para gente, para você, né, como mãe, né, ter esse Uhum. novo processo, né, com o filho, ser mãe. Como é que foi para você, né? Essas renúncias, esse novo processo como mãe? É um pouco dificultoso, né? Porque essas exigências que o ser mãe tem é muitas vezes deixar de lado o meu egoísmo, né? As minhas vontades. De querer fazer somente o que eu quero, mas tem que fazer o que tem que ser feito, né? Com relação aos filhos. Então, é todos os dias ali uma renúncia que tem que ser feita da minha vontade para ser melhor, para ser um homem melhor. Todos os dias eu peço ao Espírito Santo para me dar sabedoria na maneira de agir, na maneira de falar com os meus filhos, né? Peço a Deus para me ajudar a ser uma santa mãe para os meus filhos e que eles também vejam esse reflexo de Deus em nós. Então, acho que é muito também pela misericórdia de Deus, né? Porque tem dias que é bem difícil, mas eu tenho sentido assim que Deus tem me ajudado também a cada dia. Acho que pedir o auxílio dele a cada dia, porque sem ele eu acho que sozinhos, né? Nós não conseguimos ser uma boa mãe ou ser um bom pai, então a gente precisa desse auxílio. Mesmo diante da nossa ignorância, do não saber tanto, mas Deus ele vai ali e vai te ajudando, né? A eu usar minha intuição como mãe, a saber como eu devo agir, né? Então, quando eu não vivo bem minha vocação como mãe, ou estou muito dispersa nela, consequentemente, eu vou ter erros, né? No meu dia a dia, eu vou me estressar mais, não vou ter tanta paciência, não vou entender que nem tudo vai ser feito da maneira como eu quero, né? Então, as coisas têm andado junto também na questão de eu tentar ter esse amadurecimento ali como pessoa, ter um amadurecimento na fé, tem me ajudado hoje também a estar mais centrada como mãe, estar mais centrada como esposa, estar mais centrada no meu lar, estar vivendo melhor, né, minha vocação, tendo atenção na maneira como eu falo com os meus filhos. Então, eu acredito que esse auxílio, assim, de Deus, que tudo foi fruto da comunidade na minha vida, claro, Deus, né, usando o nosso fundador, a comunidade, mas tudo em virtude de eu estar lá, de dar o meu sim a cada dia, tem me ajudado a viver bem hoje minha vocação, mesmo diante das contrariedades, né? Que foi o que você falou, das renúncias que tem que acontecer todos os dias. E é isso que eu tenho buscado dar o meu melhor a cada dia como mãe. É isso. Ana, 7 anos não são pouco tempo, né? É uma longa história dentro da comunidade, né? Eu espero poder chegar também a 7, 10 anos, vai muito da nossa busca da vocação, né? Uhum. Nessa sua caminhada aí de 7 anos, né? Qual foi, assim, tem algo que te marcou, assim, de verdade, que se não fosse a comunidade na sua vida, você acha que seria outra história, né? E também, né, durante esses 7 anos, se alguma vez você já pensou em desistir, né? Achou que não era esse o seu caminho, que não era para ser de comunidade, e como foi esse processo, se isso aconteceu, né? Uhum. Bom, já aconteceu sim, de dúvidas, né? Mas graças a Deus eu tive, na época, em meio às dúvidas, um diretor espiritual e também junto com minha formação pessoal. Eu levei para a direção as minhas dúvidas, os meus medos, né? Com relação à minha vocação e tudo foi esclarecido, né? Então, eu lembro que eu não lembro se tá Inan que usou essa frase comigo, ou foi a Mônica, ou mesmo, não, fui eu mesma que falei, né, para ele que é a frase ali da comunidade, permanecer fiel, mesmo quando todas as coisas me dizem ao contrário, né, que foi o que
na época em que eu estava com essa, não sei dizer se é crise, né? Porque crise é quando você está vivendo bem ali, e aí realmente você entra na crise da fé, né? Mas as minhas dúvidas mesmo, né, com relação à vocação. E eu levei isso para o acompanhamento, e é o que me ajudou também a permanecer. E isso, permanecer, que é o mesmo quando eu todas as coisas dizem ao contrário. Isso mesmo. Desculpa. É isso que eu falei, né? Na época, aí foi isso mesmo, permanecer fiel mesmo com todas as coisas dizem ao contrário. E todas as coisas na época me diziam realmente ao contrário, né? Do que era para mim viver na comunidade. Eu lembro de uma fala que a Ju usou uma vez, ela foi partilhar comigo logo quando eu entrei no discipulado, quando eu ia entrar no discipulado, né? E ela partilhava comigo, e quando ela entrou no discipulado, foi quando ela entendeu essa verdadeira pertença à comunidade, né? E eu falei, nossa, eu não lembro se eu partilhei com ela, mas foi o mesmo sentimento, né? De, oh, agora é uma responsabilidade. Opa, agora eu tenho que viver de verdade isso aqui. Eu tenho que viver de verdade a minha fé. Não ser mais uma Ana Sabrina superficial, não ser mais a mesma Ana, né? Mas ser uma Ana mais verdadeira, mais entregue a Deus, mais sincera. E o discipulado tem me ajudado a isso, né? Mesmo em meio às minhas infidelidades do dia, eu tento ali permanecer fiel, né? Mesmo diante das contrariedades, eu tento permanecer fiel. De quando eu entrei na comunidade, logo pro vocacionado, a gente tinha que fazer uma carta, e nessa carta, né, o nosso fundador iria ler as cartas, e a gente ia ter esse conversa com ele, né? Logo após, para ver se nós iríamos entrar ou não para a comunidade. E logo no final da conversa, ele perguntava qual seria o seu lema, né? O lema para você levar ali com você na comunidade. E eu lembro que no meu coração só vinha a palavra permanecer até o fim. E foi o que ele usou para mim, né? Ele falou, não, ele falou bem assim, esse é o lema da comunidade, permanecer até o fim. E na época, eu não sei se eu lembrava se era o lema da comunidade, né? Mas é o que estava no meu coração. E essa permanecer até o fim é o que eu levo até hoje comigo. Então, o lema, né, que cada um me escolhe ali é o que eu levo comigo. Mesmo diante de tudo, assim, diante das dúvidas, diante de tudo que possa vir sobre minha cabeça, de querer muitas vezes fazer desistir, é o que eu lembro, permanecer até o fim, mesmo quando tudo aqui está dizendo ao contrário, mesmo quando o sentimento está sendo mais forte, permanecer até o fim. E é o que tem me ajudado, né, nesses quase 7 de comunidade, a permanecer fiel. Show. É legal. Eu quando entrei, né? Eu trouxe para mim também botar aí um lema, né? Quando perguntaram, né, se eu queria ficar, né? Então é como um pouco da minha história, eu vim do mundão muito louco aí, né? E quando eu escrevi minha carta e disse o meu sim, né? Eu coloquei lá como na carta eu escrevi, né? Que eu não sabia o que ia ser daqui em diante, né? Depois do meu sim, não fazia ideia do que ia ser. Mas a única certeza que eu tinha era que o que eu vivi eu não queria viver mais. Isso eu tinha certeza. E agora você dizendo esse lema aí, né? Para ir até o fim, né? Independente das circunstâncias, mexe comigo, me tocou aqui porque é o que eu quero, né? Eu quero ir até o fim mesmo. Sei que não vai ser fácil, vai ter tribulações, mas a comunidade, ela em minha vida, né? Ela mudou a chave, né? Ela radicalizou, né? A radicalização que eu busquei, né? Quando eu tinha um pé dentro e um fora, e eu nunca encontrava, eu encontrei aqui, né? E então vamos juntos, né? Vamos nessa, vamos até o fim. Engraçado, diriam que falando isso, de ter um pé dentro e ter um pé fora, né? Não tem como depois que você faz uma escolha, né? Parece que o nosso coração grita, não tem como mais voltar para a vida velha, não tem como mais você ser aquela mesma Ana, não tem como, porque se você teve um encontro ali verdadeiro, né, com a comunidade, você sempre vai querer estar mais perto, né, de Deus e lutar contra aquilo, né, que queira te afastar.
E é justamente isso. Quando eu entrei na comunidade, parece que minha vida velha, assim, ficou toda lá, sabe? Toda lá atrás, a maneira como a Ana agia, como a maneira como a Ana falava, as coisas que a Ana vivia, ficou tudo lá, né? Então a comunidade fez essa baita diferença, assim, na minha vida. Muda muito, né? Eu até partilhava. Hoje mesmo eu conversei muito com o Homero, né? Sobre algumas Uhum. situações e, quando começou tudo, né? As renúncias, né? Vamos dizer assim, eu tinha comigo o seguinte: eu vou deixar, eu vou agora seguir, mas eu não vou deixar de ser social. Então eu buscava ainda ser próximo, né? Daquelas amizades que eu tinha, né? Mas buscando agora outras coisas, né? Só que chega uma hora que não dá mais, que tipo assim, por mais que você tente se socializar, por mais que você tente ser presente, por mais que sejam amigos, você não se sente bem mais, você tá ali, mas não te preenche, né? Aquilo começa a te incomodar, né? E é o que você falou, a gente quando entra na vida de comunidade, né? Pelo menos depois do meu sim, isso passou a me incomodar muito, né? Aonde eu ando, a forma de agir, né? O que eu venho buscar. Né? Até porque também não tem como você conciliar hoje que a gente busca com, pelo menos comigo, né? Com o que eu vivia, né? É isso. Sim. É muito, muito bom, Vi. Eu gostei, marcou isso aí até o fim, eu gostei demais. Você perguntou para mim da questão da experiência, né? Eu esqueci de falar. Sim, se tem alguma coisa assim que marcou você, que você tem muito, vamos dizer assim, muito a agradecer, né? Assim, olha, se não fosse a comunidade, eu não sei o que seria. Uhum. Não, teve muitas experiências, né? Eu posso dizer, uma vez eu falei num podcast que eu participei que acho que o que me ajudava mais na comunidade era com relação às formações, né? Porque eu não tinha tantas formações. Gente, Acende a luz, rapaz. bastidores, bastidores de uma casa com filhos aqui cuidando. Ai, Tá gente, perdoado. tá perdoado, né? Ele tá cuidando dos meninos ali. Mas eu tive muitas experiências na comunidade. Eu acho que uma das experiências que mais me ajuda, que eu amo, assim, é as formações, é, os retiros, né? Para mim também é algo que é uma experiência única na comunidade. Mas eu acho que as formações formaram o nosso ser, assim, para mim é muito essencial e é algo que eu nunca pensei que eu ia ter na vida, que eu tive conhecimento na comunidade, né, de tudo que é nos falado, assim, de tudo que nos é dado, é muita coisa que tem nos ajudado a buscarmos a santidade. Eu acho que tem muitas experiências, assim. Eu já tive algumas experiências na adorações, não lembro todas, né? Mas já tive várias experiências. Mas uma que eu queria partilhar, que você até falou, questão da amizade, e que esse dia mexeu muito comigo, que foi uma escolha que eu fiz, né? Que eu estava saindo do estágio aqui no HRSAM, e seria, eu acho que o último dia de estágio, e estava tendo o grupo de oração na comunidade na quinta-feira. Se eu não me engano, começaria às 20 horas, e era o Tainan que ia dar, né, essa pregação. E eu estava com muito desejo de estar lá, né, no grupo de oração, porque o estágio tinha terminado cedo, né, porque era o último dia, e as meninas ali, o grupo, tinham marcado de fazer uma confraternização, irem para um churrasquinho, né, e lá eles iam beber também e tudo mais. Eu já estava casada, só que não grávida ainda, né, e eu estava com o coração assim, meu Deus, eu não quero ir. Eu quero ir para o grupo de oração. E assim, como eu era muito dispersa com relação a eles, eu ia mais por estar, né? Eu não ia estar porque eu era amiga, eu ia somente porque eu estava no grupo ali de estágio, né? Então, todas as conversas, tudo que eles falavam ali não coincidiam, sabe, comigo. Parece que meu coração distanciava. Meu Deus, eu não quero estar aqui, eu não quero ir, eu não quero. E meu coração só pedia para ir para lá, né? Então, eu estava indo mais dizendo sim, sim, eu vou para estar com eles, para ir confraternizar, mas era um sim mais forçado, sabe? Era algo mais assim, vou arrastada, não querendo ir, sendo que meu desejo era estar muito na comunidade, né? E aí teve um momento, quer saber, eu vou para a comunidade, eu não vou para essa confraternização. Aí eu virei, tô indo embora.
Só falei, tô indo embora. E tudo bem, elas olharam assim, estranho. Não sentiram nenhum momento assim de falta, algo do tipo. E quando eu cheguei na comunidade para assistir o grupo de oração, meu Deus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida aquele dia. Foi ter ido, porque o meu coração se encheu de alegria. Eu sentava assim, meu Deus, que alegria estar aqui escutando tudo isso. Meu Deus, que felicidade. Foi a melhor escolha, assim. É porque eu tô lembrando dessa experiência, tá? Teve outras, mas a nítida, assim, que ficou marcada em mim foi Sim. essa, entendeu? Da comunidade. Mas teve outras que eu não vou lembrar, assim, tão bem. Mas essa foi uma das experiências, assim, que tocou em mim com relação à escolha que eu fiz, né? Aquela coragem que eu tive de sair, assim. E tchau, tô indo aqui. E fui, sem medo nenhum. É isso. Top. A minha foi esse ano novo, né? Eu já partilhei com alguns, partilhei com o Tainan, né? Uhum. Que há dois anos e meio atrás, né? Um pouco antes de entrar na comunidade, eu já tinha sentido um chamado, mas eu ainda não entendia aquilo. E aí eu comecei a procurar, né? Foi quando eu comecei a, a seguir a comunidade, mesmo não sendo membro, né? Comecei os atendimentos com o Marcelo, mas ali era só um chamado, né? E nesse ano novo, na adoração de ano novo, eu, eu pude dizer que ali eu tive o meu encontro com Deus. Eu ainda não tinha vivido aquilo, né? De sentir mesmo Deus falando comigo, sentir Ele em meu coração. E foi nessa virada de ano, nesse ano novo. Essa é, assim, até aqui a minha, acho que vai ser até aqui a minha experiência, porque é o meu encontro com Deus. Por toda essa caminhada, pé dentro, pé fora, mesmo depois do sim, eu nunca tinha sentido isso, né? Essa presença de Deus mesmo, assim, aquele agir, né? E nesse ano novo eu senti, graças a Deus. Foi maravilhoso. De várias outras, né? O que marca muito em mim, na comunidade, né? Foi o que a gente acabou de viver, que foi a Semana Santa, né? A gente fala em fraternidade, tá com os irmãos, né? E como a nossa via sacra, ela chama, assim, me toca, ela mexe comigo, né? Porque quando cada irmão vai ali, em cada estação, né? Rezar, falar dele, ou dar o seu testemunho naquele momento, como eu consigo me ver em cada um, sabe? Para mim também é muito marcante, né? E é isso. Muito bom, também Já, tive as experiências também com a Via Sagra. Acho que minha primeira experiência na Via Sagra na comunidade, que foi lá na QNL. E para mim também foi muito marcante, porque a gente teve a adoração, né? Não sei se foi do Beijo da Cruz. Não, desculpa, eu errei, foi no outro dia. Foi depois do Beijo da Cruz, a gente assistiu um filme, que é A Paixão de Cristo. Geralmente a Mônica, né, colocava pra gente, não sei se você chegou a pegar essa parte, que a gente assistiu o filme A não, Paixão de Cristo primeiro, e na hora que ele ia ser crucificado, ela congelava a imagem, e ali a gente dava início à Via Sacra. Então era assim, nossa, a gente assistiu o filme e dava aquela continuação, sabe? E na primeira experiência que eu tive. Também foi uma outra experiência, que foi a primeira Via Sagra que eu participei, foi uma experiência única, assim, muito forte, porque em meio às contemplações que eram feitas em cada estação, era como se eu estivesse vivendo, né, aquilo ali, aquilo que estava passando. Foi um momento, assim, único também. É isso. maravilha. E é isso, Ana. A gente está chegando aí no nosso finalzinho. Não sei se tem perguntas. Cadê? Acho que não. Tem a última pergunta para você, né? Da gota de fidelidade. É a primeira vez aqui, já participou, Ana? Já, né? Já participei, acho que o último podcast que eu Ana? participei foi uma partilha Ah, tá. dos irmãos de etapa, acho que era discípulo, entre os discípulos, entre os postulantes, desculpa, na época éramos postulantes. Maravilha. Então,
Então você já conhece, né, a perguntinha que a gente tem no final, né, da nossa gota de fidelidade, né? Então, a Ana, né, se ela pudesse colocar a gotinha dela ali no oceano para marcar, qual seria a sua gotinha? Ai, Senhor. Deixa eu pensar aqui. Amar a Deus até o fim. Amar a Ele, acho que essa é a minha luta. Acho que de Ele amar acima de todas as coisas neste mundo. Top. É isso aí, Ana. Muito obrigado aí pelo seu sim, né, para participar com a gente hoje. Vamos para a nossa oração final, né? Uhum. Vou começar, tá, Ana? Tá bom. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus. Desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante das suas dores cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalecei-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por Rogai nós. por nós. São Tomás de São Tomás, Aquino, rogai rogai por por nós. nós. São João Apóstolo e Evangelista, Rogai rogai pela pela comunidade e fidelidade da cruz, para todos da escola da fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Ana, valeu. Deus abençoe. Abraço Amém. pro Rafa, pra família. Beijo nas crianças. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigadão, viu? Ótima noite. Boa noite. Até. Até.